Olá, boa tarde. Depois de uma série de NBCC Talks em que trouxemos aqui principalmente temas mais tecnológicos, decidimos trazer um tema que está, obviamente, na ordem do dia e fazê-lo de alguma forma também tendo em conta que, para compreendermos provavelmente melhor aquilo que estamos a viver, pode ajudar-nos a fazermos aqui uma análise retrospectiva daquilo que tem sido, no fundo, os processos, a forma de trabalhar e os climas organizacionais nos últimos, enfim, nos últimos anos, se calhar no último século. E isto vai ser feito um pouco à luz daquilo que é uma área ou uma disciplina que podemos chamar comportamento organizacional, que é uma área, de certa forma, de confluência entre a psicologia social e a gestão. No fundo, aquilo que o comportamento organizacional pretende, de alguma forma, observar e pretende, de alguma forma, compreender é como é que os indivíduos e os grupos operam em contexto organizacional, tanto ao nível dos seus processos como ao nível das suas práticas diárias. E, por um lado, como é que as organizações afetam os indivíduos e como é que os indivíduos podem afetar as organizações. Há aqui uma teoria interessante, que é a teoria das ondas, e que, de alguma forma, o que nos diz é que tem havido dinâmicas sucessivas e cíclicas, quase que como se tivéssemos aqui maré cheia e maré vazia, uma claramente mais orientada ou mais focada para aquilo que é a dimensão mais humana das organizações, e a que estes autores, o Barley e o Kunda, chamam de tipo normativo, e outras que são chamadas mais racionais ou mais racionalistas e que estão claramente mais orientadas para uma perspectiva focada nos processos e nos resultados. Vamos, de alguma forma, percorrer aqui estas 6 teorias. Vamos procurá-lo fazer com alguma rapidez. Desde já gostaria, se tivessem dúvidas, que fossem anotando as dúvidas que tenham ou comentários que tenham a fazer, para que depois, no fim, possamos, enfim, ter aqui mais uma conversa com um monólogo, porque, no fundo, é essa a nossa proposta do NBCC Talk, é ser uma conversa e não um monólogo. Portanto, temos primeiro aqui a melhoria industrial, que é claramente normativa, depois a gestão científica, relações humanas, racionalismo sistémico, cultura organizacional e racionalismo radical. E se virmos aqui do lado direito, vemos que há aqui uma alternância entre um maior foco no fator humano ou um maior foco no fator processo, resultados, desempenho, performance e eficácia. A primeira grande fase, a que estes autores chamam de melhoria industrial, que ocorre ainda no fim do século XIX, começa com uma publicação de Owen, em que ele preconiza uma nova visão daquilo que é a sociedade e daquilo que deverão ser as organizações, e defende a importância das pessoas para as organizações. Chama-lhes ainda máquinas vitais, portanto ainda temos aqui uma terminologia um pouco mecanicista, mas por outro lado, digamos que dá aqui um caráter de primazia àquilo que é o fator humano. Depois há um outro livro também, na altura, que fez história, em que este autor, o Charles Duhigg, no fundo, convida os leitores para que se ponham, principalmente gestores, obviamente, ou empresários, ou na altura mais industriais até, para que se pusessem do lado do operário. E em 1896 surge a Cadbury, que cria um Welfare Office, de alguma forma, é um precursor daquilo que mais tarde viriam a ser os departamentos ou as direções de recursos humanos. O que acontece é que, com a emergência dos sindicatos e com a depressão de 1896, começam a haver aqui algumas movimentações sociais que acusam este movimento de ser paternalista, inclusive é o termo que foi usado, é que há aqui um paternalismo feudal. E, portanto, em simultâneo, há aqui uma emergência de engenheiros e, portanto, com uma visão também mais mecanicista das organizações, e, de alguma forma, isto é o precursor daquilo que viria a ser a gestão científica.
o grande teórico da gestão científica é Taylor e o grande implementador desta fase é Ford com o Fordismo, com aquilo que passou a chamar-se como Fordismo. No fundo, o Taylor lança um livro, Os Princípios da Gestão Científica, e, portanto, pela primeira vez surge aqui esta ideia da gestão como uma ciência. E em contraste com a fase anterior, os problemas das empresas eram não tanto olhados como decorrendo das condições sociais, mas sim como eficiências ou deficiências da gestão. Portanto, era aí que estava o problema e não tanto do lado humano. O Ford, no fundo, quando lança o Forte e quando lança a sua linha industrial, há aqui este texto do lado direito que eu acho que vale a pena ler, porque de alguma forma ele é muito paradigmático daquilo que é a visão desta fase. E ele diz: das 7.882 operações necessárias para construir um Forte, 949 exigem homens fortes, 3.338 homens com um físico normal, quase tudo o resto pode ser executado por mulheres ou crianças mais velhas. 670 operações podem ser executadas por homens sem pernas, 2.637 por homens só com uma perna, 2 por homens sem braços e 715 por homens só com um braço e 10 por cegos. Portanto, no fundo, há aqui uma divisão clara social do trabalho, há aqui uma identificação daquilo que é as características de cada pessoa para a execução de cada tarefa. Portanto, estamos aqui claramente numa visão muito racionalista e numa visão de cientificidade daquilo que são todos os processos de trabalho. A seguir a Taylor, não muito mais tarde, um outro nome importante, enfim, dos primórdios da gestão, que é o Fayol, lançou o livro Administração Industrial e Geral, e que tinha aqui uma visão ligeiramente do Taylor, porque enquanto o Taylor tinha uma visão mais focada naquilo que era as tarefas e o trabalho e a divisão do trabalho dos operários, o Fayol tem uma visão mais de cima e, portanto, tem uma visão mais de bottom-up. E, portanto, tem muito mais uma visão, digamos, já de gestão e não tanto da operacionalização da gestão. E cria, inclusive, a sigla que se mantém até hoje, que é a gestão, é planeamento, organização, direção, coordenação e controle. Ok? Portanto, PODC é claramente planeamento, portanto, gerir é planear, organizar, dirigir, coordenar e controlar. Vem depois uma nova vaga que é fundamentalmente criada e iniciada por um trabalho em profundidade que foi feito pelo Elton May na Western Electric, em que inicialmente aquilo que foi pedido à equipa de investigadores que o Elton May liderava era que identificassem ou que conseguissem estabelecer relações entre a iluminação, a luz elétrica e a produtividade. Portanto, aquilo que esta fábrica esperava obter era conclusões relativamente à influência que a iluminação tinha sobre o desempenho dos trabalhadores, dos operários. Isto aconteceu em duas fases. Há uma primeira investigação que decorre aqui durante 3 anos, em que se esperava, obviamente, obter aqui resultados claros e concludentes relativamente aqui a correlações entre iluminação e produtividade, mas chegaram ao fim desta primeira fase e verificou-se que, afinal, não era possível estabelecer correlações positivas, isto é, correlações que explicassem de que forma é que a iluminação impactava naquilo que era a produtividade dos operários. E, portanto, começou a surgir esta ideia de que provavelmente haveria aqui uma psicologia individual humana que tinha aqui um peso forte naquilo que era a produtividade dos operários. E então houve uma segunda fase em que foram identificados 6 trabalhadores aleatoriamente, portanto, de nível médio, e que trabalharam sob a observação permanente do experimentador. Portanto, os investigadores conversavam com eles, perguntavam como é que trabalhas melhor, com esta luz é melhor assim, é melhor de outra maneira, e, portanto, havia aqui uma forte interação entre os investigadores e os operários e os trabalhadores, e a grande conclusão deste paradigma, ou desta fase das relações humanas, porque esse grupo teve uma produtividade claramente superior à restante fábrica,
é que os trabalhadores são seres sociais e que o facto de haver alguém que estava preocupado a perguntar-lhes como é que eles se sentiam melhor, isso tinha um caráter determinante, ou tinha era um fator determinante para a produtividade dos próprios trabalhadores. E, portanto, surge aqui, pela primeira vez, de forma mais científica, se quisermos, através de experimentação, a ideia do fator H. E, portanto, as relações interpessoais têm um forte impacto naquilo que é a produtividade. Fundamentalmente é essa a grande conclusão desta fase das relações humanas. No entanto, há aqui a evolução tecnológica e os primeiros computadores começam aqui a abrir um caminho para um novo paradigma, para uma nova visão daquilo que é a organização e daquilo que são os principais drivers que fazem com que o desempenho e a produtividade seja maior ou menor, e passamos para esta fase do racionalismo sistémico. Bom, a grande diferença entre o racionalismo sistémico e a gestão científica do trabalho tem a ver com uma passagem da engenharia mecânica para a engenharia dos computadores. Basicamente é isso. E, portanto, aqui o grande paradigma é o paradigma cibernético. E, portanto, inclusive corresponde também a uma fase em que se fala do homo cibernético. E, portanto, o homem como processador ativo de informação estabelece aqui uma analogia entre aquilo que são os processos computacionais, ainda nos seus primórdios, e aquilo que é o processamento humano. E, portanto, nós, seres humanos, somos, de alguma forma, vistos como processadores ativos de informação e, portanto, toda esta fase e todo este modelo desenvolve, por um lado, sistemas de gestão por objetivos, são definidos quais são os objetivos, quais são os outputs que são pretendidos atingir pelas relações que existem entre input e output. O que é que nós introduzimos no sistema e, através do processo que é desenvolvido, ou através do processo que é gerido e que é controlado pela gestão, quais são os outputs onde chegamos. Há depois também aqui um livro, em 1978, do Katz e Kahn, que é, no fundo, a psicologia social das organizações, e em que eles falam das características únicas das organizações como sendo sistemas abertos. No fundo, isto já é quase uma antecipação daquilo que mais à frente virá a ser o estruturalismo e que tem um bocado esta ideia básica: as organizações são estruturas que, por sua vez, estão integradas em macroestruturas e, portanto, tanto as estruturas como as macroestruturas têm recursos. As pessoas, de alguma forma, utilizam os recursos que as organizações disponibilizam-se e, por sua vez, as organizações procuram apoderar-se daquilo que são os recursos que o mercado ou a envolvente lhes disponibiliza. Basicamente é isso. E, portanto, toda esta visão está muito ligada também aqui a uma investigadora muito importante, que foi Nobel da Economia, ele era psicólogo, que é o Herbert Simon, e que no fundo ganhou o Nobel da Economia com a teoria da racionalidade limitada. Fundamentalmente o que ele dizia era que os seres humanos têm uma capacidade limitada de processar informação e, portanto, essa racionalidade limitada faz com que não tenhamos a capacidade de processar toda a informação e, por isso, muitas vezes há processos de tomada de decisão que são enviesados por via da complexidade da informação que é disponibilizada. E, portanto, este era claramente um tempo para passar à ação e deixar para trás os idealismos do movimento anterior, que, como vimos, estava claramente mais orientado para a proteção, entre aspas, daquilo que era o grau de satisfação dos trabalhadores. Vem depois aqui uma fase muito interessante, que é a fase da cultura organizacional, e que tem como grande mentor o Tom Peters, que lança um livro que provavelmente alguns já ouviram falar e eventualmente ler, que foi o In Search of Excellence. Foi um livro, enfim, foi um best-seller, vendeu 3 milhões de cópias, até à altura, obviamente, foi o livro de gestão mais vendido e que, no fundo, o Tom Peters foi buscar o que é que na altura se verificava, que havia um sucesso enorme
das empresas japonesas. As empresas japonesas, como a Toyota, por exemplo, tinham culturas fortes, tinham culturas muito fortes, e, no fundo, o Tom Peters descreve, de alguma forma, aquilo que essas empresas de grande sucesso faziam em termos de cultura, isto é, em termos de valores, em termos de visão, em termos de missão, tudo aquilo que hoje, de alguma forma, estamos habituados a ouvir falar e que, de alguma forma, define também aquilo que são as orientações ou os guidelines de uma organização que opera no mercado. E, portanto, o controle sistémico não é suficiente para gerar adaptabilidade. Se houver turbulências externas, se estivermos numa visão muito mecanicista das organizações, elas não têm capacidade para se adaptar e, portanto, culturas fortes geram uma maior capacidade de dar resposta a ambientes turbulentos e tornam as organizações mais adaptativas do que se estivermos numa visão de organizações muito mecanicistas, certo? Como estamos a operar em sistemas abertos, portanto, há sempre a possibilidade de fatores externos gerarem entropia para dentro dos sistemas e apenas culturas fortes poderiam, esta era a tese do Tom Peters, poderiam dar uma resposta suficientemente adaptativa para assegurar bons resultados. Bom, depois acontece aqui um caso extraordinário, curioso e que na altura foi muito discutido, é que o Tom Peters chegou, enfim, a confessar que uma parte muito significativa dos dados que ele tinha utilizado para chegar a estas conclusões foram forjados. Inclusive, há alguma literatura à volta disso. Ele chega a dizer que obviamente, que as pessoas que pensavam que os dados eram todos, enfim, reais, que eram idiotas. Este foi o termo que ele usou. E, portanto, conjugaram-se aqui dois fatores. Por um lado, a crise da economia japonesa. Por outro, enfim, verificar que, afinal, o In Search of Excellence não era um livro assim com um caráter tão científico como aquele que era suposto ter, ou como aquele que inicialmente foi vendido. E, portanto, de alguma forma, tudo isto criou aqui um ambiente propício para a entrada de uma nova corrente de pendor mais racionalista. Portanto, continuamos aqui sempre entre maré cheia e maré vazia. Mais fator H, mais racionalidade. A partir de 1993, entramos numa fase que, enfim, de alguma forma, não tem aqui um timeline ainda definido como final, e que tem em Peter Drucker, que, enfim, para alguns é considerado o pai da gestão moderna, a sua grande figura. Mas, ao mesmo tempo, também vai muito buscar os processos de reengenharia do Hammer. Portanto, o Hammer tinha lançado também um livro sobre reengenharia e, portanto, a necessidade de definir muitas vezes os processos. Portanto, se pensarmos um pouco naquilo que foi o Taylorismo, é quase aqui ir buscar aquilo que são os princípios da gestão científica do trabalho, naturalmente com outros processos e com outra tecnologia que na altura não existia, sendo que, inclusive, também estamos numa fase em que já não é claramente industrial e começam aqui a emergir empresas de serviços com uma forte presença e predominância no mercado. E, portanto, de alguma forma, este racionalismo radical é quase uma revisão daquilo que é a gestão científica de trabalho, adaptado àquilo que é uma realidade já não tanto industrial, mas muito mais numa ótica de serviços. E, portanto, basicamente, a reengenharia englobou as ideias de Taylor, como se diz aqui, e aplicou-as a processos de negócio como o marketing e as vendas. Enquanto que o Taylor estava claramente focado naquilo que era a produção industrial, quando falamos neste racionalismo radical, em que o Hammer e o Drucker são, os nomes mais sonantes, no fundo importam esses modelos de engenharia para definir com grande rigor os processos de negócio e os processos de front office e os processos de venda. O que é que o curioso é que depois na fase final o Drucker, por um lado, diz, numa ótica claramente tendencialmente mais racionalista, que o que não se mede não se gera, mas também diz que a cultura come a estratégia ao pequeno almoço, como já falámos aqui, penso eu, num outro NBCC Talk. E, portanto, de alguma forma abre aqui também a porta para um racionalismo que afinal não parece ser assim tão radical e, de alguma forma, parece antecipar aqui um novo movimento mais normativo. Isto é, o movimento, por um lado, valoriza este caráter mecanicista das organizações, mas, por outro lado, também
não retira importância e valor para o bom desempenho das organizações daquilo que é o fator humano, o fator H e, portanto, daquilo que é a motivação e a satisfação dos trabalhadores. E nestes últimos, enfim, anos, nestes últimos 10, 15 anos, têm surgido aqui uma série de novas tendências e que, de alguma forma, são provavelmente tendências de síntese. Não percebemos muito bem se estamos aqui numa fase mais racionalista ou mais normativa. Provavelmente estamos aqui numa fase mais integrativa destas duas visões e, portanto, menos radical, quer de um lado, quer do outro. Em 2004, 2005, sai um artigo publicado por esta autora numa coluna que se chamava Work and Family, em que fundamentalmente ela chega a algumas conclusões num estudo que fez nos Estados Unidos, em que ela diz que o stress vai do trabalho para casa e de casa para o trabalho. Portanto, há aqui um contágio entre a vida pessoal e a vida profissional e que elas de alguma forma são inseparáveis. Depois que 95% dos trabalhadores americanos querem passar mais tempo com a família, mas não conseguem, portanto, mais uma vez aqui numa perspectiva um pouco mais normativa, portanto, há aqui alguma insatisfação dos trabalhadores por isso. E 88% dos trabalhadores dizem que estão estressados com o trabalho. É bom lembrar que aqui já estamos claramente numa era ou numa época em que estamos muito longe já da era industrial do taylorismo e do fordismo, e, portanto, estamos claramente aqui já numa sociedade organizacional muito mais de serviços. Que esses problemas estão na origem de uma grande quantidade de faltas no trabalho, portanto há aqui absentismo que resulta desta insatisfação, deste stress, desta dificuldade de conjugar vida pessoal com vida profissional. Uma das formas de resolver o problema, sugere, enfim, a autora, é a flexibilização de horários e começam a surgir algumas empresas, por exemplo a HP, que foram designadas como family friendly, e que criaram programas que visavam a integração dessas duas facetas de vida. Eu lembro-me há uns anos de ter uma ação com uma consultora que inclusive apresentava um bocadinho o lado A e o lado B, como se o lado A fosse o nosso lado profissional e depois o lado B era a nossa dimensão mais pessoal. E, portanto, no fundo está aqui já alguma antecipação de uma tentativa de integração destas duas dimensões. Bom, a autora conclui que estes programas têm sido bem-sucedidos, estes programas das Family Friendly, tanto no plano pessoal como organizacional. E, portanto, por um lado, parece-se encontrar aqui uma solução de síntese em que as pessoas, por um lado, estão mais satisfeitas, por outro lado, as organizações tiram partido desse maior nível de satisfação das pessoas, conseguindo com isso melhores desempenhos, melhores performances e melhores resultados. Bom, temos aqui depois... Este é um momento também da globalização. Há um livro muito interessante do Anthony Giddens, que é o teórico do estruturalismo, que já falei há pouco, em que ele diz que fundamentalmente há aqui três grandes pilares na globalização. Por um lado, o desenvolvimento, claro, da ciência, portanto há aqui uma evolução da ciência enorme. Por outro lado, da tecnologia, portanto a tecnologia evoluiu também muito rapidamente e de forma muito acelerada, e por outro lado um pensamento racionalista. Aliás, há um livro interessante, recente, de um historiador que é o Harari, que é o Sapiens, que eu já agora recomendaria a leitura, em que ele diz que houve aqui uma revolução cognitiva. E, portanto, a partir de certa altura, o pensamento racionalista, e, portanto, esta capacidade que nós temos de processar também informação de forma mais cognitiva, mais racional, marca claramente aqui também um salto qualitativo naquilo que é a inteligibilidade ou a capacidade de compreendermos aquilo que está a passar no mundo e à nossa volta. E o Giddens dá aqui estes dois exemplos que são interessantes. No fundo, o que ele diz é que em meados do século XIX, o Morse enviou a primeira mensagem através do telégrafo elétrico. Portanto, a primeira mensagem enviada sem que uma pessoa a transportasse ao seu destino. Não sei se isto é muito rigoroso, porque parece que já havia pombos de correio. Em qualquer dos casos, não eram máquinas, e, portanto, eram seres vivos. E depois ele dá este exemplo que me parece muito paradigmático relativamente àquilo que é, de facto, a aceleração do curso da história. Ele diz que nos Estados Unidos a rádio levou 40 anos para atingir os 50 milhões de ouvintes. Lembre-se que isto é de 1999.
O mesmo número de pessoas usava o PC 15 anos depois de ter sido inventado. Portanto, digamos que a rádio demorou 40 anos para se difundir, o PC demorou 15 anos para se difundir de forma massiva e a internet demorou 4. Portanto, há aqui claramente, enfim, penso que de alguma forma todos sentimos um pouco isso, que há aqui uma aceleração, não parece ser um erro de perspectiva, e há aqui dados que de alguma forma nos sustentam que não é um erro de perspectiva, que de facto há uma aceleração clara da história das organizações por via de uma aceleração crescente também na inovação dos processos tecnológicos, da inovação científica e também de um robustecimento deste pensamento mais racionalista. Bom, e de repente somos aqui atingidos por este cometa chamado Covid, não é? Que cai aqui no mar e que de alguma forma cria aqui uma grande turbulência nestas marés e, portanto, aparentemente estamos um pouco longe desta visão dicotómica entre modelos mais normativos e modelos mais racionais. E, de facto, é a primeira pandemia no mundo global. Todos sentimos isso, sabemos o que é que está a passar em todo o mundo, ou pelo menos temos a informação, não sei se sabemos, mas pelo menos temos muita informação, provavelmente estamos em overload de informação. Eu lembro há uns anos de estar numa conferência muito interessante, numa altura em que se dizia muito que a informação era poder, e de ouvir o orador dizer a informação não é poder, a informação é matéria-prima, conhecimento é que é poder. E, portanto, de definir, diferenciar claramente o que é informação e o que é conhecimento. Nós hoje temos muita informação, provavelmente, mesmo em relação àquilo que se passa ao Covid, mas temos muito pouco conhecimento. Enfim, por variedíssimas razões. Por um lado, porque a informação provavelmente é excessiva e por via da racionalidade limitada não temos capacidade de a processar toda e por isso também que há naturalmente uma escolha daquilo que é a informação que é passada e a informação que não é passada. Bom, e então, perante isto, chegados aqui aos dias de hoje, depois desta retrospectiva histórica para dar aqui um enquadramento e de alguma forma talvez para compreender melhor os momentos que estamos a viver, quais são aqui os grandes impactos deste cometa? Eu vou aqui recorrer a António Damasio, uma entrevista que ele deu aqui há um mês ou dois, portanto, em plena emergência desta pandemia, em que ele diz que fundamentalmente há aqui 3 tipos de sentimentos ou de estados que nós estamos a viver. Por um lado, isto é visto ou é sentido como qualquer coisa, como uma tragédia, porque há qualquer coisa que surge de novo para o qual não estávamos à espera e que de um momento para o outro, de uma semana para a outra, mudou completamente as nossas vidas, como nós sabemos, não é? A verdade é que estamos aqui a comunicar à distância em vez de estar a comunicar face to face. Por outro lado, vivemos tempos de incerteza, não sabemos se vai ser daqui a um mês, daqui a 15 dias ou daqui a um ano que as coisas vão alterar e quais é que vão ser os fatores determinantes que vão provocar essa alteração. E agora, recentemente, estávamos à espera que pudéssemos estar aqui já, enfim, a desconfinar, entre aspas, e há aqui, aparentemente, um retrocesso. E, portanto, o António Damasio fundamentalmente diz que há, de facto, aqui um sentimento de tragédia, um sentimento de incerteza, mas, por outro lado, lança aqui também uma palavra de esperança, precisamente por via também deste progresso científico extraordinário, e, por outro lado, também a possibilidade de passarmos para uma fase eventualmente mais de síntese e mais de confluência entre estas duas dimensões. Obviamente que é importante termos aqui uma visão racionalista das organizações. As organizações existem, obviamente, para gerar produtividade e lucro, porque é isso que as sustenta, mas também há aqui, obviamente, aqui um trabalho a fazer no sentido de tornar as organizações mais humanas, no sentido de possibilitar aos trabalhadores que tenham uma visão, que tenham uma vida, enfim, mais satisfatória e mais integrativa. Há aqui dois modelos, chamar-lhes assim, que de alguma forma poderão funcionar como orientadores para nós trabalharmos em tempos de Covid. Se olharmos aqui para este, eu penso que é do meu lado esquerdo, suponho que seja do vosso também, há aqui estes modelos de 2 eixos ortogonais, são muito simples, mas ao mesmo tempo ajudam-nos a ter uma visão bastante simplificada, mas penso eu bastante eficaz também da realidade. Por um lado temos o desempenho e por outro temos o stress e, portanto,
parece haver aqui um nível ótimo de stress. Isto é, se não houver stress nenhum, se eu tiver zero stress, o meu desempenho vai ser muito baixo. Se eu tiver muito stress, o meu desempenho vai ser muito baixo. E, portanto, há aqui uma dimensão, há aqui um valor, melhor do que uma dimensão, há aqui um valor médio de stress, onde nós conseguimos obter o máximo desempenho. Se passarmos depois aqui para o modelo do lado direito, que vem um pouco da teoria dos jogos, inclusive, no fundo o que relaciona é o grau de dificuldade do desafio com a competência das pessoas. Ok? Portanto, é importante que haja aqui uma correlação ou uma relação forte entre aquilo que é o desafio ao qual nós estamos a dar resposta, ou que os nossos líderes nos lançam para nós darmos resposta, e aquilo que são as competências que nós sentimos que temos para dar uma resposta positiva a esses desafios. E, portanto, deve haver aqui um bom equilíbrio entre aquilo que é a dimensão do desafio e aquilo que é a competência para concretizar e para obter bons resultados nos desafios que nos são lançados. E, de acordo com este modelo, se o desafio é demasiado grande face à competência que cada um de nós sente para concretizar, isso é gerador de ansiedade. Ou de muito stress, se quisermos. No fundo, o stress é qualquer coisa que é definido como um conjunto de fatores externos que aparentemente podem superar a nossa capacidade de lidar com eles e de os resolver. Por outro lado, se eu tiver um nível de competência muito elevado e se o desafio que me é lançado muito baixo, aquilo torna-se boring para mim e, portanto, eu entro em frustração. E, portanto, há aqui esta bússola, estas linhas de orientação para conseguir aqui equilíbrios, por um lado, entre os desafios que são lançados ou que cada pessoa lança a si própria, ou que o líder lança a cada pessoa das suas equipas ou à sua equipa. Por outro lado, a competência que essas pessoas, cada pessoa ou a sua equipa tem, e, portanto, é bom ter aqui estes dois indicadores ou estas duas variáveis, de alguma forma, aqui sempre em vista para que haja aqui um bom equilíbrio, sendo que é bom que puxemos um bocadinho para cima, por isso é que há aqui este tracejado na parte superior desta linha no módulo do lado direito, para de alguma forma isto por si só ser também um fator de desafio e para incrementar progressivamente níveis de competências nas pessoas e na sua capacidade de concretização. E, portanto, digamos que poderão ser aqui dois modelos que nos podem ajudar, ou uma bússola que nos pode ajudar a gerir melhor as tarefas que atribuímos às pessoas, os projetos e as próprias pessoas na sua dimensão mais motivacional. E, portanto, aqui em síntese, ou em termos mais de guidelines ou de framework, se quisermos, algumas orientações de navegação. O efeito Tom Sawyer tem a ver com esta ideia muito gira, que vem no livro do Mark Twain, não sei se alguém leu, mas há um momento em que o Tom Sawyer está, a tia Polly pede, enfim, diz-lhe que ele tem que pintar uma paliçada. E o Tom Sawyer está a pintar a paliçada, muito chateado, porque está um dia fantástico e os amigos vão a passar e desafiam o Tom Sawyer para ir para a praia com eles, mas o Tom Sawyer não podia, porque a tia Polly tinha dito que ele tinha que pintar a paliçada, mas o Tom Sawyer diz que não, vão vocês para a praia porque eu estou aqui a pintar a paliçada. Mas isso deve ser uma chatice. E o Tom Sawyer diz, não, isto é muito divertido estar aqui a pintar, portanto vocês vão andando para a praia que eu depois vou lá ter. Bom, e os amigos estranham um bocado aquilo e, inclusive, sugerem ao Tom Sawyer que o podem ajudar. Então, mas se quiseres, nós vamos ajudar a pintar a paliçada, se isso é assim tão divertido. E o Tom Sawyer ainda diz, não vale a pena virem ajudar-me, que está a ser tão divertido para mim que eu faço isto sozinho. Bom, e depois, no fim, humoristicamente, os amigos, inclusive, mas nós pagamos para te ajudar a pintar a paliçada. E pronto, e ficam todos a pintar a paliçada e, de alguma forma, isto é uma metáfora sobre a importância de converter trabalho em diversão. Há um bocado esta ideia-chave que se encontrares um trabalho que te dê gosto de fazer, nunca mais vais trabalhar o resto da vida, certo? E, portanto, é um pouco isto também. Por um lado,
aprender a gostar do que se faz, numa perspectiva mais inner, mais interna, e por parte da liderança também, de alguma forma, conseguir que estimular as pessoas para o propósito e para o caráter mais lúdico ou mais divertido que uma determinada tarefa pode ter. Depois aqui um segundo guideline é, pelo facto de estarmos a trabalhar remotamente e de estarmos a trabalhar tendencialmente, ou uma grande parte de nós estamos a trabalhar de casa, temos que, de alguma forma, internalizar a gestão e, portanto, temos que ser, de alguma forma, gestores de nós próprios. Temos que ser gestores do nosso timing. Não é bem gestores do tempo, é mais gestores do timing. O Daniel Pink tem um livro muito giro sobre gestão do tempo em que ele fala da importância do timing, que é o tempo certo para fazer as coisas. E nós conhecermos também aquilo que são as nossas modulações ao longo do dia. Há pessoas que são claramente mais matinais, há pessoas que são claramente mais notívagas, há pessoas que são mais criativas no princípio do dia. E, portanto, é bom que façam o trabalho mais criativo no princípio do dia e que deixem os trabalhos mais repetitivos para o fim. Há pessoas que são ao contrário. Portanto, este autoconhecimento também daquilo que são os nossos estados anímicos é fundamental para escolhermos o melhor timing para fazer as coisas. Naturalmente, desde que isso seja possível, em função também da relação que temos com o resto da equipa ou com as atividades ou com as tarefas que outras pessoas da equipa estão a executar. Por outro lado, a questão da gestão do espaço, obviamente que é um enorme desafio. A maior parte das pessoas não tem um escritório em casa e, portanto, inclusive é agravado pelo facto de as pessoas que têm filhos ter que estar a gerir toda esta fase que estamos a atravessar, em que, por um lado, têm que ter os seus espaços de trabalho, mas, ao mesmo tempo, esse espaço também é um espaço doméstico, é um espaço familiar e, portanto, de alguma forma também é necessário que haja aqui alguma gestão e voltemos a lembrar que gestão é planeamento, organização, direção e controle e, portanto, cada pessoa individualmente tem que fazer o seu planeamento, tem que organizar os seus espaços, tem que se autodirigir naquilo que é as tarefas que tem para concretizar e, de alguma forma, depois tem que controlar também se está ou não a seguir aquilo que é as suas agendas. E, por outro lado, também o stress, isto é, pegando no modelo anterior, é cada um de nós individualmente também procurarmos superarmos um pouco naquilo que são os desafios que facilmente concretizamos e procurar ir um pouco mais além. Depois esta ideia, que não é uma ideia nova, mas que provavelmente hoje assume um caráter maior, que é esta ideia do intraempreendedorismo e que vem um bocado de uma tendência clara já dos últimos anos de que não somos meros cumpridores das tarefas que nos são dadas, mas é importante que sejamos proativos, que tenhamos ideias, que sejamos criativos e que, estando integrados numa organização, que é uma estrutura, tenhamos também a capacidade de sugerir, dar ideias, de ser inovadores e de empreender, certo? E, portanto, no fundo, nós temos aqui uma estrutura com um conjunto de recursos a que recorremos, mas podemos potenciar ao máximo esses recursos que nos são dados, sendo criativos na forma de os otimizar, de maximizar e de, com isso, obter melhores resultados. Depois, também esta tendência de passar de uma visão mais fragmentada a uma unidade de vida. Penso que isto pode ter claramente aqui um caráter positivo e, portanto, não há tanto uma dimensão pessoal e profissional, mas sim há só uma vida e, portanto, é nessa vida que temos que integrar uma série de tarefas que temos que desenvolver. Umas são mais domésticas, outras são mais profissionais, mas no fundo é tudo isso que é necessário integrarmos também na nossa vida e, portanto, aqui esta ideia da fragmentação à unidade. Depois criar uma identidade integrativa entre o individual, o grupal e o organizacional. Claramente perdemos muita comunicação informal, porque quando estamos juntos no escritório há momentos em que informalmente se passa informação que é útil e que de alguma forma não a temos. Por outro lado, também não observamos e, portanto, há aqui muita informação que quando estamos no escritório é passível de ser observada e que aqui remotamente não temos e, portanto, isso é um desafio e, portanto, parece também ser altamente relevante que consigamos estabelecer mais comunicação ao longo do dia
internamente também, para que não haja apenas momentos formais de comunicação, mas que se mantenha algum nível de informalidade na comunicação, porque isso é enriquecedor por um lado e por outro é facilitador de tomar melhores decisões, e por outro terem atenção àquilo que são a coordenação das várias funcionalidades. Obviamente que eu posso ter um projeto em que depende só de mim, que eu consigo realizar em 2 ou 3 dias, mas eu posso estar a trabalhar numa equipa e, portanto, se assim for, naturalmente que muitas vezes eu estou dependente do output do meu colega para pegar nele e dar continuidade a esse trabalho e, portanto, toda esta coordenação das multifuncionalidades que são desenvolvidas para um determinado projeto é também um desafio e é também qualquer coisa que deve ser tida em conta. E pronto, fundamentalmente era isto, e portanto temos aqui um mar turbulento, de várias ondas, e portanto é neste mar turbulento que estamos a navegar e que temos que encontrar as melhores ondas. E fundamentalmente a ideia é essa, esperar que com estas ideias que foram aqui lançadas, que possamos fazê-lo o melhor possível e que consigamos conciliar, por um lado, a nossa satisfação e a nossa motivação e o nosso nível ótimo de stress, por outro, os níveis de produtividade e de eficácia e de performance que as nossas organizações nos exigem. E fundamentalmente era isto que tinha para vos apresentar. Eu vou sair aqui da apresentação. E estou completamente disponível para comentários, dúvidas, questões, se é que há. Não sei muito bem que horas são. Ok. 42 minutos. Muito bem. Temos tempo, enfim, se quiserem, penso eu, e portanto, se houver aqui algum comentário, algum contributo, algum acrescento ou alguma dúvida, se eu souber, terei o maior prazer em trocar umas bolas convosco. Olá, João. Gostava de agradecer, antes de mais, pela apresentação. Nada, obrigado eu. Há pouco naquele gráfico falou de duas definições de desempenho e competência. Poderia falar um bocadinho melhor e explicar-nos a diferença, um bocadinho, cada uma delas? Entre desempenho e competência? Exatamente. Ok. Sim, provavelmente não fui suficientemente claro. Eu vou aqui ao gráfico, acho que nos ajuda. Onde é que ele está aqui? Fundamentalmente, desempenho é performance. E, portanto, desempenho é resultado, é output. É o deliver, é o que é que eu entrego. Competências têm mais a ver com processo. Com saber fazer acontecer bons resultados. E, portanto, quando estamos a falar em desempenho, estamos principalmente a falar de performance, estamos a falar de resultados, estamos a falar de eficácia. Quando estamos a falar de competência, estamos a falar de eficácia, mas também um pouco de eficiência. Quais são os recursos que eu utilizo e como é que eu maximizo os recursos para obter os melhores resultados. E, portanto, eu diria que competência é mais o conjunto de processos que eu desenvolvo para atingir resultados que se esperam que sejam positivos. E, portanto, se eu for altamente competente, eu desenvolvo um processo que me conduz a resultados altamente positivos. E, portanto, competência é mais processo, desempenho é mais resultado. Eu não sei se isto faz sentido ou se é melhor aprofundarmos um pouco mais. Não, faz todo sentido, sim. Ok. Foi bastante claro. Fundamentalmente é isso. Muito obrigada. Nada. Obrigado eu. Não sei se há mais Já questões. agora que estamos aqui a olhar para este gráfico, referiste que havia um nível ótimo de stress para obter um nível de desempenho máximo, não é? Sim. Ou seja, o que é que cada um de nós podemos fazer para atingirmos esse nível ótimo de stress / desempenho, não é? E tendo em conta, sobretudo, neste período de confinamento, não é? Então estamos da forma em que estamos e que eu também entendo que eventualmente será diferente para cada um de nós, não é? Todos teremos um nível de stress que será variável em função de alguns fatores, não é?
Sem dúvida, sem dúvida. Obviamente que há aqui um conjunto de variáveis muito individuais que, portanto, impactam naquilo que é o nível de stress de cada pessoa, mas eu diria que há aqui tendências. Há aqui tendências e há aqui alguma coisa que talvez seja possível de ser feita precisamente para dar resposta a isso, se é que eu compreendi bem a pergunta. No fundo é desafiarmos-nos e é as lideranças desafiarem. Isto é, e por isso é que há aqui uma relação entre estes dois modelos. Para eu conseguir um nível ótimo de stress, eu tenho que pôr um nível de dificuldade no desafio ligeiramente acima daquilo que são as minhas competências no momento. Porque é isso que me gera, de alguma forma, algum stress. Isto é, se eu tiver desafios que eu consigo cumprir sem qualquer dificuldade, ok? Mesmo se eu estiver nesta linha preta do lado direito, e portanto eu tenho aqui um desafio, mas eu tenho todas as competências para concretizar aquilo, e portanto aquilo João, o microfone está desligado. Deve ter acontecido alguma coisa. Ok, e agora, está ligado? Agora sim, agora está. Mas desde o princípio não ouviram nada? Foi quase no princípio, João. Ok, então ok, eu vou então se calhar repetir, para seguir aqui uma linha de raciocínio. Se eu bem entendi, a pergunta é como é que nós conseguimos atingir um nível de stress ótimo? Penso que é essa a pergunta. Não sei quem é que a fez, mas penso que a questão era essa, é que ações é que nós podemos desenvolver para conseguir um nível de stress ótimo, por um ponto. E depois, segundo ponto, altamente relevante, é claramente os nossos níveis de stress são variáveis e tem a ver também com fatores individuais. Obviamente que se eu tiver crianças que não estão na escola e que estão sempre à volta, isso provavelmente eleva o meu nível de stress do que se não tiver e simultaneamente tiver um escritório em casa, obviamente. Mas, portanto, sem ir para esses casos particulares e vendo aqui um bocadinho mais a big picture e não tanto o detalhe, eu diria que aquilo que é fundamental para conseguirmos ter um nível de stress ótimo, isto é, um nível de stress que seja estimulante para elevar os meus níveis de desempenho, é desafiar-me. E por isso é que estes dois modelos estão de alguma forma ligados. É desafiar-me ou, se for líder, desafiar a pessoa ou as pessoas da minha equipa no sentido de elas concretizarem e desenvolverem tarefas que estejam ligeiramente acima daquilo que são as suas competências no momento, naturalmente dando-lhe algum suporte, mas por outro lado desafiando-as para que elas consigam resolver essas situações com sucesso. E portanto, o nível ótimo de stress obtém-se desafiando, autodesafiando ou desafiando as pessoas para que elas concretizem ações e tarefas que estejam ligeiramente acima daquilo que é as suas competências em cada momento. Por isso é que neste gráfico do lado direito nós temos aquela linha que é perfeitamente linear, mas depois há aqui quase uma recomendação que é, enfim, aqui representada graficamente por aquele tracejado, que é, vamos pôr aqui o nível de desafio um bocadinho acima daquilo que são as competências que cada pessoa, cada equipa ou nós próprios temos em cada momento. Não sei se fui claro, se faz sentido. Sim, penso que foste claro. Obrigado, João. Nada, obrigado eu. Não sei se há mais... João, sim, não é bem uma questão, é deixar aqui no ar um pouco esta questão. Não é uma pergunta direta, mas é assim uma questão que após a tua apresentação e toda a conjetura, achas que toda esta situação e toda esta mudança de paradigma, por assim dizer, vai afetar as culturas organizacionais
e em que medida é que isto pode afetar a cultura de uma organização, por exemplo? Bom, nós todos acreditamos que isto seja aqui, obviamente, transitório, não é? Portanto, não sabemos qual é que será a nova normalidade. Eu acho que vai ter impactos ao nível da cultura, não é? No fundo, o que é que estamos a perder fundamentalmente nesta fase? Estamos a perder aqui alguma informalidade comunicacional que acaba por ser importante, não é? Principalmente também, nós somos um povo latino e, portanto, somos um povo que, de alguma forma, gostamos de aproveitar uns coffee breaks ou aproveitar aqueles momentos de pausa para, muitas vezes, também partilhar informação que é informação relevante e, como eu já referi atrás, isso é qualquer coisa que se perde. O que me parece é que vamos ter aqui uma cultura mais integrativa entre aquilo que é, por um lado, a racionalidade e, por outro, o fator H. E provavelmente isto era qualquer coisa que já vinha acelerando por via da globalização e este cometa chamado Covid vai acelerá-lo muito mais. E, portanto, encontrar aqui este equilíbrio, por um lado, entre estas visões mais racionalistas, entre estes paradigmas mais racionalistas, por outro lado, integrando também aqui estes modelos mais normativos, o que me parece é que vai haver menos divisão entre aquilo que é a vida pessoal e a vida profissional. Acho que vai haver uma maior procura das organizações de pessoas que, de alguma forma, encarnem aquilo que são os valores organizacionais. As pessoas, de alguma forma, também vão procurar organizações nas quais se revejam. E acho que esse pode ser o lado positivo, que é haver uma menor fragmentação da identidade individual, haver uma maior integração da vida pessoal com a vida profissional, e em termos das culturas organizacionais, eu acho que estamos a ser treinados para uma maior flexibilização. Enfim, eu não gosto muito de partilhar questões pessoais, mas eu posso, por exemplo, dizer que estive a fazer esta apresentação no fim de semana, porque claramente é um momento que para mim faz mais sentido se eu tiver que fazer uma coisa mais de investigação ou mais criativa, não é? E, portanto, esta possibilidade também de escolhermos os timings em que fazemos, desde que isso não tenha impacto, naturalmente, quer nas relações internas, quer nas relações com o mercado, parece-me ser um ganho importante e, portanto, provavelmente estamos aqui para uma cultura de maior responsabilização de nós todos, das organizações no sentido de criarem processos internos que permitam às pessoas para maximizarem aquilo que são as suas competências e um claro acréscimo de responsabilização das pessoas no sentido também de se autogerirem e de crescer também tão rapidamente quanto possível no sentido da senioridade. Não sei se isto de alguma forma foi de encontro, enfim, penso que não era muito uma questão, era mais daqui um convite a uma reflexão em conjunto. Sim, era mais isso, sim, não era propriamente uma pergunta, porque nisto não tem uma resposta concreta, na verdade, mas... Não tem. Até é um pouco de futurologia, não é? Ou é aquilo que podemos antecipar e por isso é que também pareceu-me fazer aqui sentido fazer uma retrospectiva histórica, precisamente porque talvez isso nos dê um quadro de inteligibilidade melhor daquilo que estamos a viver, não é? E, portanto, pôr isto como um filme e não tanto como uma fotografia ajuda-nos um bocado a perceber quais são as tendências que vêm atrás e para onde é que é expectável que estejamos a caminhar. E, portanto, eu diria que isto está a dar um forte impulso no sentido de uma responsabilidade crescente, quer por parte das organizações, das culturas organizacionais, quer por parte das pessoas que trabalham nas organizações, por via do tal intraempreendedorismo, por via da tal iniciativa que cada vez mais é importante que tenham, para que não sejam só meramente dirigidas, mas também para que apresentem soluções inovadoras, preferencialmente. Obrigado, João. Nada, obrigado eu.
Não sei se há mais... Eu se calhar aproveitava para colocar aqui digamos, uma outra questão que deve estar a ser aso de preocupação de praticamente todos os gestores e todas as pessoas que estão a liderar organizações ou equipas, que é, numa altura destas, muito idêntica à de uma guerra, digamos assim, que é algo que é verdadeiramente global e está a afetar o mundo inteiro, que iniciativas, qual a melhor forma, e deve ser, obviamente, diferente de cultura para cultura, mas eu diria que a grande preocupação deve ser transversal. Como manter o ânimo e como obter ainda assim um melhor desempenho de todos os colaboradores de uma organização. E, portanto, eu diria que existem, com certeza, várias formas, desde o suporte que se possa dar, a promoção do diálogo, a elaboração de objetivos com clareza, enfim. Mas este tipo de preocupação, penso eu, que deve estar hoje em dia em cima da mesa, seja para um chefe de uma equipa, seja para o CEO de uma empresa, inclusivamente para os nossos governantes, para os governantes dos países, não é? Para manter o ânimo das pessoas. Neste sentido, João, gostava de saber se poderá, digamos, elaborar um pouco, se houve alguma pesquisa neste sentido que nos possa dar aqui um conjunto de ideias. Sim, é pertinente e complexa a questão, mas mais do que respostas, acho que faz todo o sentido refletirmos um bocadinho em conjunto sobre isso. Obviamente que estamos a viver, como já vimos atrás, tempos de alguma incerteza, não é? E, portanto, não sabemos muito bem quanto tempo é que isto vai durar e o que é que vai ser a normalidade a seguir. Eu acho que claramente estamos a caminhar para uma maior responsabilidade individual. Há um autor, eu penso que é o Collins, que diz uma coisa muito interessante, que diz: encontra as pessoas certas, recruta as pessoas certas que tenham capacidade, que estejam automotivadas, e foque-se numa coisa, em não as desmotivar. E, portanto, o que me parece, há muitos anos dizia um bocado, enfim, quando era diretor de vendas dos Pais Amarelos, costumava dizer que nós temos que estar no percentil 50 para cima, não é? Porque se estamos no percentil 50 para baixo, claramente temos problemas. Eu acho que há aqui uma questão mais de fundo, porque vai haver aqui uma série de processos que tendencialmente vão ser automatizados, vai haver uma revolução enorme no mercado, que já tinha vindo a haver, não é? Já não há portageiros na brisa, provavelmente daqui a 10 anos ou a 15 já não há motoristas, e portanto há profissões que vão acabar. E há outras profissões que vão ser mais valorizadas, tendencialmente aquelas que são menos passíveis de serem automatizadas. Eu acho que muito importante é, por um lado, manter a comunicação, e isso é qualquer coisa que podemos ir buscar ainda ao paradigma dos sistemas humanos. A comunicação informal é importante. Não comunicarmos apenas em reuniões que estão agendadas e que têm um objetivo claro, parece-me importante, e nesse aspecto, apesar de tudo, continuamos a ser seres gregários e que precisamos apesar de haver uma tendência maior de individualismo, continuamos a precisar de estar uns com os outros, ainda que seja por trás de um ecrã. Portanto, os próprios processos de controle relativamente são mais difíceis de implementar. E, portanto, a liderança principalmente parece-me que tem que ser um facilitador de processos e um contentor de ansiedade. Há esta ideia um pouco do Stacey, do homem da teoria da complexidade para a gestão, em que no fundo o que ele diz é que os líderes
Os líderes devem ser alguém que dá uma orientação e que são contentores de ansiedade, que de alguma forma transmitem, obviamente, segurança e, por outro lado, definem objetivos, obviamente, muito concretos, mas dizem qual é o caminho para conseguir chegar a esses objetivos. E, portanto, qualquer coisa que me parece fortemente desmotivador é dizer o objetivo é este, mas no mínimo não discutir qual é o caminho que tem que se fazer para chegar a esse objetivo. E portanto, isso é qualquer coisa que gera claramente insegurança e que incrementa os níveis de ansiedade. E, portanto, parece-me que há aqui também um desafio grande por via de tudo isto estar a ser feito, enfim, remotamente. Obviamente que perdemos alguma coisa. Aqui há uns dias alguém me perguntou, mas apesar de tudo, o que é melhor? É termos contacto face-to-face com máscara ou fazermos reuniões remotas, sem máscara e por videoconferência? Bom, eu confesso que não tenho uma resposta. Acho que era um survey giro para fazer. Fiquei a pensar nessa questão. Acho que era interessante. Não sei muito bem qual é que seria o resultado final. Mas o que me parece é que é importante manter níveis de comunicação próximos com as equipas e com as pessoas das organizações e não restringir essa comunicação apenas aos momentos formais. Não sei se isto faz algum sentido, se contribui de alguma forma ou se foi demasiado redondo. Não, eu penso que não há respostas, não há verdades absolutas neste momento, não é? Portanto, então, sem dúvida, há que pensar e fazer alguma coisa, ir testando. É a primeira vez que isto acontece, que estamos a observar e, portanto, como em tudo que acontece pela primeira vez, vamos fazendo numa ótica de tentativa e erro. É? E vamos verificando qual a melhor forma de gerir numa situação tão diferente as organizações e as pessoas, porque as organizações são compostas por pessoas, não é? Sim. Muito obrigado, João. É que estamos numa fase, o que me parece nós estamos numa fase que muito naturalmente podemos resvalar para um racionalismo radical. Porque a distância que existe física entre as pessoas provavelmente tende a que nós estejamos muito mais focados na tarefa, na concretização dos resultados e nos processos que têm que ser implementados do que propriamente naquilo que é o nível anímico das pessoas. E, portanto, parece-me que é importante que haja aqui algum efeito de compensação, porque esta distância pode naturalmente gerar aqui alguns fatores ansiogénicos e alguma insegurança. E, portanto, parece-me que é importante continuar ou reforçar, se calhar ainda mais, a comunicação informal, saber como é que as pessoas estão, por parte dos líderes perguntar como é que as pessoas estão, por parte das pessoas também ter a iniciativa de pedir feedback aos seus líderes para saber se de alguma forma podem modelar ou mudar aquilo que são os seus comportamentos. E, portanto, como estamos muito aqui a comunicar através de devices tecnológicos, principalmente em registros formais, parece-me ser importante pôr aqui no outro prato da balança também alguma manutenção de redes mais informais, orientadas também para a pessoa, para de alguma forma conseguir algum nível de contenção, como diz o Stacey, contenção de ansiedade e de incerteza. Penso que esse é também um papel de liderança. Mais comentários, mais contributos, mais co-construção, ou mais questões, ou mais dúvidas, ou mais acrescentos. Não, eu de facto acho que vamos observar, eu tenho lido alguns estudos que têm sido feitos, um deles pela Randstad,
e vamos ter, obviamente, aqui o resultado desta situação, mesmo depois de se ter ultrapassado, é uma mudança, digamos, no modelo que existia até ao momento. Por exemplo, segundo um estudo que foi feito pela Randstad, vai haver uma alteração profunda na componente salarial dos trabalhadores. Vai haver uma alteração profunda na forma como vão ser encaradas as situações, por exemplo, de férias. Aliás, na Europa, o estudo deu que 30% dos trabalhadores iriam ter cerca de 20% ou mais dos seus salários reduzidos. Por outro lado, temos o lado do trabalhador que, na promoção de um trabalho remoto, que eu penso que é um dos maiores, digamos, impactos, não é, que esta pandemia trouxe, obriga a que tenham condições que até ao momento não tinham. Se calhar casas maiores e melhores acessos de infraestrutura, à internet e de comunicações, etc. E eu acho que este vai ser um tema que vai ser premente, com coisas boas e coisas más, mas vai obrigar a que haja uma mudança do princípio que até à data era quase imutável, que era trabalhar obriga a estar no local de trabalho, a não ser que viaje muito ou possa estar um dia ou outro por mês ou por semana, mas o local de trabalho é nas empresas e é feito desta forma. E, portanto, vamos ter aqui uma mudança radical nestes pressupostos, com impactos diretos nas pessoas, para o bem e para o mal. Eu penso que sim também. Por outro lado, a opção de trazer aqui uma retrospectiva histórica foi que obviamente que esta situação que estamos a viver desencadeia aqui um processo de aceleração enorme. Mas, no fundo, já havia empresas que davam a possibilidade de um dia de trabalho remoto por semana. E, portanto, já havia aqui alguns prenúncios de alguma mudança em termos daquilo que eram as relações de trabalho, não é? E, portanto, se virmos, por exemplo, este estudo que está aqui, não é, da Work and Family, isto é para aí 2002, 2003, portanto, isto tem para aí 17, 18 anos, portanto, nesta altura já se dizia que o stress vai do trabalho para casa e de casa para o trabalho, mas por inércia as coisas não foram sendo alteradas. O que me parece é que este cometa chamado Covid veio de facto gerar aqui uma turbulência enorme. Há aqui dois grandes fatores de aceleração da história. Por um lado, a globalização, que decorre da tecnologia, da ciência e da tal revolução cognitiva, e neste momento temos este acelerador brutal dos últimos 2 ou 3 meses, que obviamente vai ter um impacto enorme na economia. No entanto, há áreas que vão ganhar, há áreas que estão a ganhar com isto. Eu sei, por exemplo, que há uma empresa que fornece sushi em casa, que os últimos 3, que tem 4 anos no mercado, os últimos 3 meses foram os 3 meses melhores desde sempre. Não é? Com certeza que há de haver algumas áreas da indústria farmacêutica que vão crescer imenso. Acredito que as áreas de novas tecnologias também vão crescer. E, portanto, o que eu acho é que vai haver aqui um reequilíbrio, não é? Vai haver aqui um novo equilíbrio, ou um novo alinhamento, ou uma nova hierarquização daquilo que são os negócios que vão crescer, porque acho que seguramente vai haver negócios que vão crescer, outros vão decrescer, provavelmente os que vão crescer não compensam os que vão decrescer e vai haver aqui alguma quebra da economia. Mas se pensarmos em termos de pano de fundos, também já vinha a ser falado há algum tempo desta aparente impossibilidade de termos uma economia infinitamente crescente
num planeta que tem recursos finitos, não é? E, portanto, esta nova visão também da economia, de alguma forma, era qualquer coisa que já vinha no pré-Covid. E, portanto, o Covid, no fundo, o que veio foi trazer aqui à tona d'água uma série de sintomas, de alguma forma, que já se iam sentindo, penso eu. Enfim, é discutível, não sei se está de acordo, mas eu penso que principalmente é aqui um fator de aceleração, que cria naturalmente alguma disrupção, mas já havia aqui alguns indícios destas novas tendências que antecipariam que, de forma mais gradual ou mais abrupta, iria haver aqui uma mudança de paradigma e provavelmente uma mudança cultural e civilizacional. O que a emergência desta situação, que é simultaneamente, enfim, de saúde, mas ao mesmo tempo também de medo, é que tornou isto muito mais radical e muito mais rápido, não é? Mas provavelmente já se antecipava que algumas mudanças iriam ter que acontecer, poderiam ser de forma mais gradual ou menos. Surgiu o Covid, foi menos. E, portanto, de alguma forma, isto pressiona-nos a todos, às pessoas e às organizações, para se adaptarem. E, portanto, apesar de tudo, há aqui um certo darwinismo organizacional também. E isso é qualquer coisa com que lidamos desde os primórdios. Albert Camus, que escreveu, penso eu que foi na Peste. Na Peste, sim. Na história já houve tantas epidemias como guerras. Sim. E sim, ambas apanham sempre as pessoas desprevenidas. Exatamente. Verificou-se mais uma vez, não é? Portanto, mas, por outro lado, nós também temos uma grande capacidade de adaptação e vamos com certeza ultrapassar isto e ficar mais fortes, com empresas mais eficientes e um mercado mais pulsante, digamos assim. Sim, sim. Sim, eu acredito nisso. Acho que claramente há negócios e há setores que vão sofrer muito. Se não houvesse Covid, iriam sofrer à mesma por via da revolução tecnológica, não é? Volto a falar, sei lá, questões da brisa, motoristas, tudo aquilo que são processos que são passíveis de serem automatizados e que naturalmente tiram postos de trabalho, era qualquer coisa que já vinha do pré-Covid. Principalmente o que me parece é que este é um fator de aceleração e é um fator que nos obriga a ter aqui uma adaptabilidade mais rápida e provavelmente com mais dor, não é? Mas por outro lado, quem sair disto sai reforçado, não é? Sem dúvida. Quem se mantiver aqui neste mar turbulento, aqui à tona d'água e apanhar boas ondas, provavelmente sai reforçado no mar onde eventualmente haverá talvez menos players, menos... Não sei se há aqui mais algum comentário, que é um pouco nesta fase que estamos, porque de facto estamos a lidar com incerteza e, portanto, como diz, não há respostas, estamos a lidar claramente em climas de incerteza. E, portanto, eu diria que o que me parece que é importante é continuar a manter níveis de comunicação relativamente próximos, havendo eventualmente uma tendência natural de haver um maior distanciamento por via de estarmos todos mais distanciados fisicamente. E, portanto, mesmo estando distanciados fisicamente, provavelmente será importante mantermos a informação e a comunicação a fluir, ainda que seja através de modo remoto, mas manter níveis de comunicação mais próximos, por um lado. Por outro, acho que inevitavelmente por parte dos trabalhadores vai haver uma necessidade de responsabilização crescente e capacidade de iniciativa e, no fundo, aquilo que já estavam definidos como as grandes competências para 2020, tinha que ver pensamento crítico, capacidade de resolução de problemas complexos, intraempreendedorismo,
claramente neste momento já não são skills que acrescentam valor, são core skills. Quem não tem, provavelmente, é engolido pela onda. Bom, não sei se há mais contributos, mais comentários, mais conversa, mais discussões, ou se ficamos por aqui. Então resta-me agradecer. Muito obrigado por esta conversa. Espero que tenha sido interessante para todos. Para mim foi, com certeza. E obrigado também pelas questões e pelos comentários finais, que sem dúvida acrescentaram aqui, seguramente aqui, mais reflexão e conhecimento àquilo que tivemos a falar. E boas navegações.